Hoje é dia 3 de setembro de 2021. Olhando firmes para Jesus. O autor aos Hebreus, ele nos diz o seguinte, que nós somos chamados a olhar firmemente para o Senhor Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. E ele fala isto depois de narrar a experiência de vários heróis da fé, homens e mulheres que firmemente permaneceram no Senhor, mesmo em meio a lutas e provações e batalhas. Então nós somos também instruídos a isto. E o autor nos dá duas razões para olharmos firmemente para o Senhor Jesus. Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. É muito importante para nós refletir sobre este ponto. O Senhor Jesus, ele não ignorou todo o sofrimento que ele passou na cruz. Inclusive, quando Deus lançou sobre ele a culpa do nosso pecado, a sua ira, e removeu, através da morte de Cristo, a nossa condenação ao pecado. Mas Jesus, ele olhou para frente. Ele olhou com alegria, porque da sua morte nós seríamos realmente salvos pela graça de Deus. Ele não ignorou seus sofrimentos, mas o seu pensamento, o seu olhar estavam voltados para a alegria que lhe estava sendo proposta. O autor ainda diz que Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Significa que ele venceu a morte, o diabo, o mundo. Significa que ele está sentado ao lado de Deus. Quando Estevão estava sendo martirizado, ele relatou a sua experiência de uma maneira muito interessante. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão foi morto por apedrejamento, mas o seu olhar não estava naqueles que lançavam pedras sobre ele, nem nos seus sofrimentos. Seu olhar estava voltado para cima, e ele vê o Senhor Jesus à direita de Deus. Nós também estamos passando momentos difíceis em nossa vida, em nossa pátria, momentos tensos de incerteza, de insegurança. O que devemos fazer? Pense bem e olhe para as palavras do autor aos Hebreus. Não ignore o que nós estamos passando hoje e não pense que são coisas de pequena importância. Mas olhe para o Senhor Jesus Cristo. Olhe firmemente para o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que tudo o que acontece e ainda acontecerá é de acordo com a vontade soberana de Deus. Mas uma coisa é muito importante para nós como cristãos, como aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Olhar firmemente para o Senhor Jesus. Mas não aquele olhar de desespero, não aquele olhar como, e agora, o que eu faço? Não. Aquele olhar de confiança, de segurança, porque Jesus foi vencedor e nele nós também vencemos. Por isso, olhe firmemente para o Senhor Jesus. Descanse nele. Ele venceu a morte por nós. Ele está sentado à direita de Deus, lugar de honra, e ele está olhando por nós firmemente. E é assim que nós devemos olhar para ele. Você tem olhado firmemente para o Senhor Jesus? Descanse nele, caminhe com ele,
e você será sempre vitorioso. Que a paz de Deus reine em nosso coração. Amém.